Eu quero então conversar um pouco com vocês sobre o currículo da cidade, que foi produzido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. A forma da gente olhar para pontos principais desse currículo vai ser pela navegação em algumas páginas. Então, nessa página da Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, nós temos acesso a todos os volumes desse currículo, por ciclos, portanto, a gente tem aqui educação de jovens e adultos, educação especial, educação infantil, ensino fundamental e as orientações didáticas que são pensadas para os diversos ciclos e também especificamente do ponto de vista, das orientações para os povos indígenas, questões relacionadas à coordenação pedagógica e tecnologias da aprendizagem. Então, nós podemos escolher conhecer elementos mais detalhados do currículo da cidade, abrindo o volume de algum dos tomos publicados. Nós temos essa plataforma que foi disponibilizada pela prefeitura, que facilita ou pretende facilitar um trabalho de procura por tema, ou por série, ou por componente curricular. Então, também voltando um pouco naquela tendência de tentar fazer com que as plataformas se tornem um espaço de acesso e de compartilhamento das produções que possam ser utilizadas pelos professores, né? E o currículo, que teve seu processo aí finalizado em 2017 e que começou a ser implementado a partir de 2018, a gente vai ver que essas publicações estão aí com data de 2019, né? E eu queria, então, fazer algumas considerações. Então, para isso, nós estamos olhando aqui especificamente para o tomo de história. Vocês fizeram uma atividade que passava pela leitura da parte inicial, em que se trabalha a questão das concepções e dos princípios presentes no currículo da cidade, do ponto de vista dos conceitos orientadores. Então, como esses currículos vão fazer um diálogo com as demandas específicas da base nacional. Nós estamos vendo aqui, né, nesse início, a ideia de educação integral, de equidade, de educação inclusiva. Nós vimos vários aspectos das concepções relacionadas à infância e adolescência, a conceituação específica de currículo. E o que eu queria que a gente voltasse o nosso olhar nesse momento para a estrutura do currículo da cidade, em que ele vai pensar na forma mais geral de trazer essa perspectiva de propor caminhos de colocar em prática as oportunidades de aprendizagem nos mais diferentes ciclos da educação formal, né? E, portanto, a gente vai ver a elaboração dessa matriz de saberes, né? Então, a ideia de que a partir de toda uma conjugação de diálogos entre alunos, professores e técnicos de educação, né, profissionais de educação envolvidos, comunidades, criaram-se elementos para definir um conjunto, né, de princípios que promovem a chamada matriz dos saberes, né, e que vão estar estruturando as decisões mais gerais a serem tomadas na composição das propostas pedagógicas de cada unidade escolar, né? Então, nesse sentido, né, essa síntese da matriz dos saberes, ela vai trazer
alguns elementos principais desdobrados nos saberes e que os orientam. Então, quando a gente pensa no elemento pensamento científico, crítico e criativo, nós temos o saber associado, acessar, selecionar, organizar o conhecimento com curiosidade, ludicidade, pensamento científico, crítico e criativo. E nós podemos perceber nessa matriz de saberes que nós vamos ter elementos com referências muito variadas, né? Que tem a ver com desde um conhecimento mais formal que a gente pensa da escola, como esse do pensamento crítico, científico e criativo, mas como a questão do repertório cultural, e aí a gente vai poder pensar nessas questões das diversidades e dos diferentes contextos. O tema empatia e colaboração, então que a gente vai poder pensar na questão da convivência e da construção das relações coletivas no espaço escolar e na vivência social, responsabilidade e participação, abertura à diversidade, autonomia e determinação, autocuidado e autoconhecimento, comunicação, resolução de problemas. Então, nós vamos perceber que esses eixos e esses saberes que estão presentes na matriz, eles também vão aparecer, eles são um dos componentes presentes mais adiante, quando a gente for olhar como vai se dar o desdobramento das propostas para cada ciclo. Nós temos, então, que o currículo da cidade, ao optar por utilizar a aprendizagem dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pensando numa educação para o desenvolvimento sustentável, ela vai procurar fazer um casamento com esses objetivos de aprendizagem, mas também com as ideias presentes nesse documento mais amplo apresentado pela ONU. E para isso, ela traz aqui uma tabela de correspondência entre o que seriam as competências chaves da educação para o desenvolvimento sustentável e a matriz de saberes do currículo da cidade, que, como a gente disse anteriormente, foi estabelecida a partir de um levantamento amplo entre profissionais da educação, comunidade e alunos. Então, acho que vale a pena conhecer essas competências chaves, as suas definições e as suas associações com os princípios da matriz do currículo da cidade, porque é a partir da interface entre essas competências e a matriz que a gente vai ver nas próprias matrizes do currículo um casamento entre quais são os objetivos de aprendizagem e como eles aparecem, ou como aparecem neles os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Vale lembrar que o currículo da cidade está organizado na divisão de ciclos, em 3 ciclos que já são presentes na estrutura do ensino fundamental da Rede Municipal de São Paulo desde 1992. E esses ciclos, pensados como processos contínuos de formação, são propostos como o ciclo de alfabetização, que compreende os 3 primeiros anos, um ciclo chamado de interdisciplinar, que trabalha aí com o que a gente conhece como 4º, 5º e 6º ano, e um ciclo que foi chamado de autoral, englobando 7º, 8º e 9º ano. E aí, para cada um desses ciclos, a gente vai ver um pensamento específico nos componentes curriculares, da forma como eles estão organizados no currículo da cidade. Então, nós temos aqui que, para cada um dos ciclos, cada componente curricular vai pensar num eixo problematizador, e que são eixos problematizadores que vão se desdobrar em outros, né?
No caso do de história, a gente teria para o ciclo de alfabetização o tema, o eixo, a criança, a cultura e a história em diferentes contextos lúdicos. Para o primeiro ano, história dos brinquedos, quais são as relações entre os nossos brinquedos e os dos outros povos, de outros tempos. Segundo ano, história dos jogos e brincadeiras, quais são as relações entre as nossas brincadeiras e a de culturas de outras épocas. Terceiro ano, espaços lúdicos da cidade de São Paulo, quais são os espaços de lazer, brincadeiras na cidade de São Paulo e como as crianças interagem com esses espaços hoje e interagiam entre outros momentos históricos. O que propor onde não há espaços lúdicos, em que pode-se melhorar os espaços públicos de convívio. Quando a gente vai ver a tabela, que é uma tabela organizativa, né, a gente vai ver então esse casamento entre o eixo proposto, o objeto de conhecimento, então essa perspectiva de olhar para o brinquedo dos estudantes, dos colegas das diferentes gerações, das comunidades, das famílias, de outras culturas, de outras épocas, né? Como um objeto de conhecimento para que eles estudem os objetos materiais como fontes de informação, a diversidade de famílias, as comunidades, as culturas, as mudanças materiais e culturais ao longo do tempo, e que eles desenvolvam, portanto, noções de tempo, noções de espaço, valores de respeito às diferenças. Então, na segunda coluna, a gente tem mais clara essa proposta dos objetos de conhecimento. Na terceira coluna, a gente vai ver os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e que foram, então, definidos, né, de forma numerada. Então, a gente vai ver compreender o brinquedo e o brincar em sua variação de significados no tempo e no espaço, conhecer e valorizar seu brinquedo e dos colegas. A 4, identificar os materiais do que são feitos, como são feitos os brinquedos comuns nas sociedades atuais. Criar critérios de classificação dos brinquedos para desconstruir representações fixas do que é de meninas e meninos. E aqui, ao final, a gente vai ver os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, no primeiro, a gente tem só o educação de qualidade. Se a gente pegar o objetivo 5, né, a gente tem igualdade de gênero, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. No anterior, a gente tem consumo e produção responsáveis. Então, é uma maneira de você criar uma visualização dessa aproximação entre o que seriam os eixos, o que seriam os objetos de conhecimento e os seus desdobramentos em termos das aprendizagens, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a sua vinculação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para terminar, eu queria só então que a gente olhasse aqui na plataforma. Então, se a gente for buscar a sequência por tema, por exemplo, se a gente colocar aqui brinquedo, no primeiro ano e história, a gente encontra uma sequência, né? Então já tem a ideia que os educadores possam oferecer propostas, né? Então a gente vai encontrar uma sequência didática que trabalha com esses elementos, né? Sobre a descoberta do brinquedo, a história dos brinquedos, o fazer brinquedos, a exposição dos brinquedos, e também traz todos esses elementos: o objetivo de aprendizagem, a identificação das características, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os princípios da matriz dos saberes que estão presentes nessa atividade. Então, é um casamento de todos esses elementos que estão sendo propostos com essa proposta curricular. Quero só encerrar lembrando que há todo um pedaço crítico da gente trazer para essa discussão, que seria importante a gente poder olhar, né,
qual o sentido, quais os ganhos e as tensões inseridas nessa percepção da associação entre o currículo e os documentos da ONU. E então a conversa que a gente fez aqui, ela é mais estrutural sobre a caracterização do currículo e a sua possibilidade de navegação nos diferentes quadros que esse currículo nos propõe, e não trouxe especificamente uma discussão mais aprofundada, que eu acho que é importante que talvez a gente faça, né, de olhar para as opções que estão presentes dentro dessa construção curricular como um todo.